É bom lembrar que o Instituto Paraná Pesquisas, eu acompanhei todos os últimos processos eleitorais e ele sempre esteve muito próximo dos resultados. Porque essa história que o Instituto erra todas as pesquisas é bobagem de candidato derrotado ou vencedor que quer desqualificar a pesquisa científica, porque há questões metodológicas em pesquisa. Ponto 2. É curioso que a pesquisa são de, aparentemente, quem está liderando num dos cenários são as pessoas que não se dizem candidatos, efetivamente candidatos, né? O Celso Russomano não é a primeira vez, eu acho que desde a época do fundador de São Paulo, o padre Manuel da Nóbrega, que ele está em primeiro nas pesquisas. Quando o padre Manuel da Nóbrega fez a primeira pesquisa eleitoral em 25 de janeiro de 1554, aqui no pátio do colégio, dava Celso Russomano em primeiro. Porém, contudo, todavia, né, uma conjunção alternativa, o que acabou ocorrendo é que ele nunca chega sequer ao segundo turno. E se é que ele é candidato? Eu acho improvável a candidatura de Celso Russomano. Com relação ao Márcio França, é importante destacar que ele venceu a eleição em São Paulo em 2018 para o governo do estado. Ele foi muito bem votado e aí também é uma lembrança dessa última eleição. E o Bruno Covas, para minha surpresa, confesso, ele está até que bem situado, porque ele tem uma gestão, assim, em termos de publicizar, não de conteúdo, mas de publicização anódina, né? Ele aparece muito pouco, não é uma pessoa, inclusive, presente no noticiário. E os outros nomes são nomes que ainda efetivamente não se colocaram no processo eleitoral. Mas quem está presente na mídia acaba sempre levando vantagem quando se está e nós estamos de um ano da eleição. 2 cenários mais foram realizados, né, nesse levantamento do Paraná Pesquisas, Rádio Bandeirantes, para a Prefeitura da cidade de São Paulo. Num deles, sem o jornalista José Luiz da Atena. Celso Russomano teria 30,7%, Márcio França 13%, Bruno Covas 12%, Joyce Hasselmann 8%, Guilherme Boulos 4,5%, André Matarazzo 3,5%, Tabata Amaral 3,2%, Gilmar Tato 2,5%, Orlando Silva 0,9%, Felipe Sabará 0,4%, não sabe 4,9%, não votariam em nenhum 16%. E sem o candidato do PT, Gilmar Tato. Celso Russomano teria 22% das intenções de voto. Datena, 21%. Márcio França aparece com 12%. Bruno Covas com 9,6%. Joyce Hasselmann com 7,2%. Guilherme Boulos, 4,7%. Tabata Amaral com 2,9%. Andréa Matarazzo com 2,7%. Orlando Silva, 0,7%. Felipe Sabará, 0,2%, não sabem em quem votar 4,3% dos entrevistados e não votariam em nenhum deles 12%. Eu acho que a pesquisa também com esse outro cenário demonstra que, por exemplo, no caso de Datena, né, sendo candidato ou não sendo candidato, não se sabe, ele também nunca se disse claramente que ele é candidato. Ocorreu um boato aí que ele seria vice do Márcio França, né? O Márcio França seria candidato a prefeito e ele seria vice filiando a um partido dessa possível coligação. Por outro lado, nota-se que o PT tem enorme dificuldade de construir uma candidatura, né? Não tem uma liderança forte. O Lula quer como candidato Fernando Haddad, já disse isso. E o Fernando Haddad não quer ser candidato porque acredita que será novamente derrotado. Seria 3 derrotas consecutivas, 2016, 2018 e possivelmente 2020. E isso interromperia o seu plano de Fernando Haddad ser candidato a presidente em 2022. E os outros nomes são nomes que têm uma esfera muito restrita. A família Tato domina uma parte, para os que não conhecem São Paulo, lá para o Largo do Socorro, na região da Zona Sul de São Paulo, eles dominam uma parte da cidade que é conhecida como Tatolândia, né? Então eles têm 2 vereadores, um deputado estadual, um deputado federal, etc. tal, mas não tem presença na cidade, uma presença política. E aí chama a atenção o retorno à vida política, parece, né, de Marta Suplicy, que tinha abandonado, não se candidatou à reeleição para o Senado em 2018, tinha se desfiliado do MDB, inclusive, parece que estaria se aproximando do Solidariedade por algumas notícias, e ela agora deu uma entrevista essa semana, inclusive dizendo que Lula é preso político, eu não sei de onde ela tirou isso, né, ele teve um processo regular confirmado, inclusive em terceira instância, e deu declarações que sinalizam que ela gostaria de dar a entender de ser candidata a prefeita. Em suma,
é um quadro ainda bastante indefinido. Os partidos mais tradicionais têm dificuldade de lançar candidatos, aqueles que têm presença na mídia saem na frente, se é que eles efetivamente serão candidatos em outubro de 2020. São 7h07. Também teve uma pesquisa espontânea, aquela pesquisa em que o Instituto Paraná não apresenta uma lista de candidatos para o entrevistado. E a maioria dos entrevistados não sabem quem votar, 75,1%. Não votaria em ninguém, 13%. Fernando Haddad, 2,5%. 1,9% votaria em Bruno Covas. 1,3% escolheria Celso Russomano. Joyce Hasselmann teria 0,9% dos votos. Datena, 0,8%. Votariam em Márcio França também 0,8% dos entrevistados. Marta Suplicy, 0,7%. 0,2% votariam em Tabata Amaral. Também 0,2% dos entrevistados votariam em Andréa Matarazzo. 0,1% em Guilherme Boulos e citaram outros nomes, 2,5% dos entrevistados. O que mostra que nós temos um cenário absolutamente indefinido, né? E mostra também que não temos lideranças expressivas. Esse não é um problema só da cidade de São Paulo, do estado de São Paulo ou do Brasil. Não temos mais elite política no sentido sociológico, no sentido clássico, né? Não temos elite política. Em outros momentos da história de São Paulo, do estado e do Brasil, ao se falar em determinadas eleições, certamente os eleitores consultados lembraria de 5, 6, 7 nomes. Hoje não lembra de nenhum. Nenhum porque nós vivemos uma crise, e não é de hoje, mas que está gravíssima agora, no momento que o país combina crise política com crise econômica. Nós somos estagnados desde 2013, portanto, somente, entre aspas, há 6 anos, não há elite política, porque em outros momentos nós tínhamos grandes pessoas. Por exemplo, o que chama atenção, e isso ocorre, acho que para quem nos acompanha em outras cidades, você não tem um vereador, antigamente, um vereador que todo mundo falava, esse vereador é ótimo, ótimo. Poderá ser um bom prefeito de São Paulo. Foi assim com muitos. Por exemplo, Jânio Quadros era suplente, assumiu a vereança quando houve a cassação em 48 dos vereadores do Partido Comunista, né? E em 50 eleito deputado estadual e em 53 prefeito da capital, né? Vencendo a eleição famosa do Tostão contra o Milhão. Isso para mostrar. Hoje nós não temos. Por quê? Porque a Câmara dos Vereadores não é só em São Paulo, mas em grande parte do Brasil perdeu essa possibilidade também de formar líderes. Portanto, esse é um cenário e um retrato triste porque as pessoas hoje não conseguem identificar lideranças políticas expressivas. E para finalizar, professor Marco Antônio Villa, também foi perguntado aí ao entrevistado, nesse levantamento exclusivo Rádio Bandeirantes, Instituto Paraná Pesquisas, em quem o entrevistado não votaria de jeito nenhum. 60% não votariam em Bruno Covas, 56,9% não votariam em Gilmar Tato. Joyce Hasselmann não receberia o voto de 48,4% dos entrevistados. 46% não votariam em Márcio França. 44% não votariam em Celso Russomano e 41% não votariam em José Luiz da Terra. PT e PSDB com as maiores rejeições, hein, professor Marco Antônio Villa? O Gilmar com J, não é o Gilmar dos Santos Neves, que era com G e Y. Não podemos nos esquecer, o grande goleiro do Corinthians e depois o grande goleiro do Santos, bicampeão mundial. Bem, a questão que se coloca é que a rejeição é muito alta. Acima de 40% já é algo que acende a luz amarela tal. O que mostra que há, nesse momento, uma rejeição muito grande contra os eventuais possíveis candidatos. A grande questão que se coloca é que ainda esse jogo não está sendo feito. Ele vai ser definido, tudo indica, no primeiro trimestre do ano que vem, com mudanças de partido, inclusive, e com o lançamento das candidaturas. Mas eu acho que São Paulo mereceria melhores candidatos, com todo respeito às pessoas citadas na pesquisa. Agora são 7h11. Lembrando que o levantamento com os pré-candidatos à prefeitura ouviu 1.220 eleitores entre os dias 20 e 24 de setembro. O grau de confiança é de 95% para uma margem estimada de erro de aproximadamente 3% para os resultados gerais.